Seja bem-vindo ao nosso canal Descomplicando a Bíblia. Eu sou o Obadias Diogo e nós estamos no 10º vídeo falando sobre anjos e hoje em especial nós vamos falar sobre coisas que o anjo mau não gosta. E hoje nós vamos falar sobre o sábado. Se você não é inscrito no canal, dá essa moralzinha para mim. Se você já é inscrito, dá o teu like, compartilha esse vídeo, porque muita gente vai gostar e ela tá chegando aí, ó. Depois da vinheta a gente começa. Queridos, nós falamos sobre algumas coisas que Satanás não gosta e no último vídeo, no 9º, nós falamos sobre a lei de Deus. Por que Satanás não gosta do sábado? Vamos falar isso sem nenhum dogma de denominação, vamos tentar entender. Quando Deus criou o mundo, após os 6 dias, quando ele viu que tudo estava perfeito, ele então no 7º dia, ele abençoa, santifica e descansa no 7º dia. E esse nome ele deu o nome sábado, que quer dizer descanso. Ora, Deus não se cansa. Então, por que ele descansou nesse dia? Claro, para dar o exemplo, mas não foi só isso não. Houve uma coisa de importante. Deus criou o 7º dia, o sábado, como uma instituição. E o que significa isso? Deus cria um templo dentro do templo. Ou seja, naquela época não havia um templo, mas as pessoas poderiam entrar no templo do sábado para que eles tivessem um momento de adoração e comunhão com Deus. O sábado não tinha nada a ver com trabalho ou outra coisa. Deus levanta o sábado no princípio como memorial da criação, porque ele sabia que no futuro o anjo mau que já existia poderia puxar para ele a intenção de ser criador de alguma coisa. Então Deus coloca o sábado não só como um templo, onde as pessoas poderiam adorar no templo, e além de tudo, ele o coloca como uma placa da criação. Perceba que no sábado diz que Deus ele é o criador dos céus e da terra. Se um prefeito vai até a tua cidade e ele constrói alguma coisa, faz uma praça, faz uma grande obra, todo prefeito faz isso. Ele deixa ali uma placa para que no futuro as pessoas saibam quem foi que construiu aquela obra. E foi exatamente isso que Deus fez quando ele criou o sábado. O sábado é uma placa na criação. Prestem bem atenção, o sábado aparece num contexto onde não há pecado. E se Deus é o Criador, o fato de ele ser o Criador, o sábado nos chama para adoração. E o grande problema, esse é o segundo problema, Satanás tem ódio de Deus, de Cristo, pelo fato de ele ter criado o mundo. E o fato de ele ser o Criador e o mantenedor, isso torna a Jesus Cristo, ao nosso Pai, a adoração. Agora eu pergunto, Deus precisa de ser adorado? Ele tem essa necessidade de ser adorado? É claro que não, queridos. Nós somos aquilo, nós nos tornamos aquilo que adoramos e contemplamos. E todas as vezes que nós adoramos a Deus, nós nos tornamos um pouco como Ele. Então não é que Deus tenha necessidade de adoração, é que nós é quem precisamos de adorá-lo. E portanto o sábado nos chama, nos convida a adorar a Deus. Não adorar o sábado, mas Deus, nós temos durante a semana, isso desde a criação, o homem sempre teve ocupações, trabalho. Claro que nós não nos desligamos de Deus no nosso cotidiano, mas nesse cotidiano nós vamos a Deus sempre. Mas no sábado é diferente, porque esse dia Deus ele separou para que ele pudesse se encontrar com o seu povo 24 horas e que o seu povo pudesse ter uma plena intimidade com ele num período total e pleno de 24 horas. Como eu disse, Deus não precisa de adoração,
mas Deus gosta de se relacionar com os seus filhos. E por isso ele criou o sábado. Agora, tem um outro ponto interessante, é que o sábado, ele é o selo da lei de Deus. Você lembra que eu disse a vocês que Satanás tinha aquela ideia de liberdade sem nenhum tipo de responsabilidade? O sábado é a lei, é o selo da lei de Deus. No passado, antigamente, os reis tinham um selo, quando um documento escrito por qualquer pessoa só tinha validade quando ele tinha o selo. E os reis geralmente faziam isso com cera, e no seu anel, né, no seu carimbo, existia o nome dele, o cargo dele e o território onde ele governava. E por incrível que pareça, o sábado é exatamente o selo que dá autenticidade à lei de Deus. Ora, queridos, se o sábado é um documento que dá autenticidade, claro que o inimigo de Deus iria trabalhar para fazer com que as pessoas desacreditassem do sábado, e tanta coisa foi feita. O sábado diz que Deus é o Criador, que Ele é o Senhor. Diz que Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é o governante e rei desse universo. E, acima de tudo, ele diz que o território dele é céus e terra. E quando o sábado entra em questão, então ele se torna o mandamento que dá autenticidade a toda a lei de Deus. E um documento só tem autenticidade quando ele tem um selo. E esse é o grande papel do sábado. Entendeu porque se o sábado é tirado de questão, a lei de Deus é totalmente invalidada. E Satanás usa de seus argumentos para dizer que a lei de Deus acabou. O sábado acabou. E percebam que a maioria das pessoas, quando falam que a lei de Deus acabou, na verdade eles estão falando do sábado. Mas existe ainda um ponto interessante. Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, e o sábado bíblico, ele é sempre comemorado de um pôr do sol a outro. Aliás, o dia termina de um pôr do sol, começa um dia e termina quando esse sol desce, começa um outro dia. Esse é o dia bíblico. E o sábado começa assim. Na sexta-feira da morte de Cristo, Jesus estava na cruz e morreu por volta das 3 horas da tarde. Perto da hora do pôr do sol, Jesus Cristo estava entrando na sepultura. E, queridos, depois que passa o sábado, isso é mais interessante, Jesus não ficou nem 24 horas morto, porque nem pouco mais de 24 horas, aliás, porque ele morre na sexta-feira, por volta das 3 horas da tarde, passa todo o sábado na sepultura, e isso também é um sinal, porque Jesus descansa no sábado na sepultura, e o sábado aí é levantado como a recriação do homem, como a redenção do homem. E quando chega na madrugada do domingo, Jesus então ressuscita. E isso não dá nenhuma autenticidade para as pessoas dizerem que o domingo é santo. Aliás, não existe nenhuma parte da Bíblia Sagrada que diz que o domingo é o dia do Senhor ou que o domingo é santo. A palavra de Deus fala de uma forma bem clara. Os apóstolos guardavam o sábado. Nós vemos isso no livro dos Atos. Nós vemos os discípulos guardando o sábado, as mulheres que prepararam as especiarias do corpo de Jesus no dia de sábado. Se houvesse alguma coisa que Jesus tivesse dito em relação à não guarda do sábado, queridos, pode ter certeza, estaria na Bíblia. E a Bíblia é muito tácita e tranquila quando diz que o sábado é o dia do Senhor. E por que Satanás trabalha tanto quanto ele? Porque esse é o dia da intimidade de Deus com o seu povo. Não é simplesmente um dia para você não trabalhar. É muito mais importante. É um dia que Deus separou para poder ficar com você, para ficar comigo, para ficar conosco, os seus filhos. Que Deus te abençoe.